Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que intitulamos Reflexões no Lar. É um estudo que tem como base o livro do Espírito Sheila, Psicografia de João Nunes Maia, que se chama Convites aos Corações. E hoje saiu-nos, nem de propósito, que isto hoje estava difícil nós conseguirmos todos aqui nos reunir, intitula-se As Dificuldades. E é o item 2 deste livro que está na página 19. É uma reflexão muito bonita, um bocadinho longa, mas muito bonita. Mas antes de nós começarmos os nossos trabalhos de hoje, eu sugiro a todos uma prece e, se quiserem, para fechar os vossos olhos, uma prece de harmonização de nós mesmos, de harmonização dos ambientes, das nossas casas, da harmonização dos nossos irmãos no plano invisível, para que eles também fiquem serenos e possam usufruir destas reflexões tanto como nós. E vamos mentalizar a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus, de braços abertos para nos abraçar, para nos receber, feliz e alegre por estarmos aqui a refletir sobre estas palavras maravilhosas, nos incitam à vida, nos incitam ao trabalho no bem, nos incitam a pensarmos e a vermos dentro de nós mesmos. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome refletirmos sobre tudo aquilo que nos ensinaste, através das maravilhosas palavras da nossa querida e amiga irmã Sheila. Ela possa estar connosco a ajudar-nos a compreender as suas palavras, que tu nos possas harmonizar neste dia e que o nosso amado Pai Celestial, nosso querido Deus, nos proteja a todos, nos ilumine, para que a nossa caminhada possa ser mais leve, de acordo com o nosso merecimento, mas que nós entendamos o trabalho que temos de fazer em nós mesmos para a tornarmos mais leve. Fiquem connosco nestas reflexões no lar e na nossa vida, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então para o capítulo 2 do livro Convites aos Corações, da nossa querida irmã Sheila, Psicografia de João Nunes Maia. Se intitula As Dificuldades e diz-nos o seguinte: as dificuldades são mãos que nos ajudam, dependendo do modo como encaramos os obstáculos no caminho. Pensando bem, a dor não surge de um aviso e, se bem compreendida, é uma companheira que nos defende. A vida é uma flor que começa a desabrochar em quem começa a viver. E o perfume somos nós que escolhemos com as nossas atitudes. Vejam bem, é o perfume da vida, não é? Bem-aventurados os que têm dificuldades em suas vidas e sabem vencê-las, tirando delas as mais nobres experiências. Quem não luta, não aprende. Fugir das dificuldades é fugir da felicidade. Em planos espirituais, mais elevados que o nosso, há também o sofrimento, só que em outra dimensão de entendimento, porque a dor não age em um só plano, mas opera em muitos deles com linguagem e conotações diferentes, porém com a mesma missão de amparar, de alertar as criaturas de Deus nos campos que lhe são próprios. Todos os problemas devem ser enfrentados por nós, porque eles passam e nós avançamos sempre.
E nós, queridos companheiros, temos sempre tendência ainda na vibração em que estamos, na nossa capacidade consciencial para entendermos a vida e os processos, não é? Para nós é difícil entender ainda esta perspectiva da dor. Já vamos compreendendo, não é? Já vamos compreendendo. Mas às vezes, quando as coisas surgem, quando os problemas surgem, quando as dificuldades surgem, nós ainda temos grande dificuldade em entender que a dor é nossa amiga. Ainda temos dificuldade em entender porque é que nós temos determinados sofrimentos. Embora tenhamos já conhecimento de que nós somos seres imortais e eternos, de que as dores são consequência das sementes que semeamos noutros sítios, noutros lugares, de outra forma, nós ainda não dispomos da capacidade para entender plenamente esta situação. E então Sheila, com todo o seu carinho, vem-nos aqui amparar no entendimento. Deus não se esquece dos seus filhos em todas as diretrizes do entendimento. Observemos que os grandes filósofos trouxeram muita esperança aos que já se encontravam preparados. Entretanto, Deus não parou de enviar socorro às almas, abastecendo os corações pelos processos mediúnicos, renovados por uma filosofia mais excelente que se encontra nos livros espíritas. E nós estamos exatamente a estudar os livros também de Miramês, mas não pelo espírito de Sheila, também psicografados por João Nunes Maia, não pelo espírito de Sheila, mas pelo espírito Miramês, filosofia da mediunidade. E de facto, quando nós entendemos que os processos mediúnicos, a filosofia da mediunidade nos vem trazer exatamente a explicação e o entendimento do papel que os médiuns têm neste processo, não só do entendimento e do alargamento da consciência, mas no processo de nos curarmos a nós mesmos, porque quando nós entendemos alguma coisa no nosso processo de consciência, no nosso processo de vida, quando nós, através da dor ou por causa da dor, nós vamos abrindo a nós próprios outras perspectivas, outras formas de estar, de pensar, nós estamos a proceder, a processar mais corretamente em nós a cura de alguma coisa. Quando nós aceitamos uma dor de uma queda, por exemplo, quando nós não nos revoltamos com a dor de uma queda, não é? Nós estamos a aceitar em nós alguma coisa. Podemos não saber exatamente o quê, mas pelo menos nós já não nos revoltamos. Já aceitamos, tudo bem, vamos lá. Podia ter sido pior, todas as quedas podem ser graves, todas as quedas podem ser ainda maiores, nós podíamos ter ficado em muito mau estado, mas nós não ficamos, nós estamos amolgados, negros, sangramos uns, outros não, coxos uns, outros não, enfim, mas estamos bem, não é? Estamos bem e já entendemos este processo. Já não nos lamentamos por termos caído, já aceitamos a queda, já não nos revoltamos e já vamos continuando a nossa vida um bocadinho mais esmorrados. Mas como dizia o nosso colega há pouco, nós temos uma boa roupa dada pelas nossas mães, não é? A nossa genética, o nosso corpo físico. E portanto, tudo passa, como nos dizia Emmanuel. E o entendimento destes processos vão abrir em nós, é como se fossem pequenos portais de luz, pequenas janelas dentro de nós mesmos. Nós vamos curando em nós algumas coisas que nos iriam, se calhar, ligar a vibrações mais baixas. Quem diz este tipo de dores, diz outras dores até maiores ou mais complicadas, mais complexas. Mas a dor tem esta vantagem, tem a vantagem de nos parar um bocadinho ou de nos levar a pensar em alguma coisa.
E depois o conhecimento da filosofia mediúnica, dos livros espíritas, tudo isso, traz-nos o conhecimento dos processos em si. E como nós somos só um, não é? Cada um de nós vamos juntando estes conhecimentos todos para integrar. E ao integrarmos, estamos a curar. Quando nós falamos de expandir a nossa consciência, quando nós falamos de deixar cair as nossas máscaras e sermos cada vez mais nós mesmos, a nossa essência mais pura, nós estamos a fazer curas milenares às vezes em nós, dos véus que trazemos há milhares e milhares de anos. E a forma como nós aceitamos as nossas dificuldades tem muito a ver com todos estes processos de entendimento, com todos estes processos de conhecimento e o que eles nos trazem na ação prática, na nossa ação prática, no dia a dia da nossa vida, na forma como aceitamos, a gerimos, como é que nós depois com esse conhecimento também vamos ajudar os outros a aceitar e a digerir os processos. Portanto, as filosofias mediúnicas vão nos ajudar a trabalhar o quê? E diz-nos aqui Sheila, não só a filosofia mediúnica, e mais excelente ainda que encontrar nos livros espíritas. Livros que muitos homens, por orgulho, ainda não consultam, mas há de chegar um momento em que eles beberão a seiva da vida, que circula neles e servirão também, quem sabe, de instrumentos da verdade, pela filosofia mediúnica que tanto admiramos e cuja manifestação já se evidencia naqueles que dirigem as sociedades e as nações. Eles podem não chamar-lhe espírita, eles podem lhe chamar outra coisa qualquer. Não interessa. O que interessa é que estes princípios, estas leis universais estejam integradas neles, os princípios do bem estejam integrados e as pessoas façam as suas próprias curas. A cura do orgulho é uma cura que é urgente ser feita no mundo, e do egoísmo também, porque são as grandes chagas que nós temos que lidar e os grandes problemas vão beber a estes dois grandes fatores. E não só em termos do mundo, em termos de cada um de nós que constituímos o mundo, não é? As dificuldades são inúmeras, mas não devem fazer recuar os trabalhadores do bem. Ao contrário, diante delas, deve-se aumentar a coragem para quem está no remo de todos os ideais de amor e de fraternidade. É a força soberana que, com muita gratidão, chamamos Deus. E quem filtra todos os seus poderes para o nosso bem-estar na Terra é Jesus, governador do nosso planeta. E se nós confiamos no governador do nosso planeta, nós sabemos que, estando a trabalhar em nós mesmos para a nossa própria autocura, estando a trabalhar para aumentarmos a nossa fé, estando a trabalhar para nos entendermos e nos amarmos melhor e, portanto, nos perdoarmos. E, em consequência de tudo isso, vamos aumentando a nossa vibração de luz, vamos fazendo brilhar a nossa centelha divina, ela vai ser automaticamente propagada a todos os que estão à nossa volta através das nossas ações no bem, através dos nossos pensamentos de amor. E, obviamente, nós vamos ter Jesus connosco. Obviamente, nós temos Jesus no nosso coração. Obviamente, nós estamos a trabalhar juntamente com o governador planetário para que o nosso planeta transmute a sua vibração e vibre em luz. Sem as dificuldades provatórias, não há estímulos para melhorar e aperfeiçoar. Os homens que as enfrentam sem fugir do caminho da caridade, guiados pelos problemas e instruídos pela dor, alcançam mais celeremente os patamares da sabedoria, onde poderão colaborar com mais propriedade na obra do Criador. Nós costumamos dizer que as pessoas que têm mais maturidade também têm mais bom senso, normalmente, porque já têm outra forma de lidar com os problemas. Mas a maturidade é o resultado de um processo de crescimento e ninguém cresce sem dor. Os bebés, quando nascem, nascem em dor.
Quando as crianças desenvolvem a dor. Quantas quedas nós demos para aprender a andar? Quantos trambolhões nós demos para aprender a equilibrar? Quantas desilusões nós tivemos para aprender a amizade, para aprender a amar, para aprender a ser família? E ainda estamos a aprender, porque ainda os episódios são novos e nós continuamos a aprender. E, portanto, a maturidade, o bom senso são filhos da dor de alguma maneira, não é? As dificuldades geram o discernimento, conduzem à amizade e não esquecem o coração, por saberem que todos têm alguma coisa a ser permutada e somente o coração nos servirá de canal para esse investimento, essa seiva de amor que circula nas vidas para a grandeza de todos os valores. Quando nós dizemos que nós somos centelhas divinas, nós somos centelhas de amor divino. Nós somos centelhas de luz fraterna. Portanto, o que nós temos é trazer para o coração todo o nosso conhecimento, através de nos amarmos a nós e aos outros, para que essa luz possa brilhar, para que essa semente possa progredir e para que os valores que nós já trazemos em nós de outras vidas pretéritas possam desabrochar, não é? E o que nós estamos a fazer com tudo isto é aquilo que já falámos, estamos a ser mais genuínos, estamos a ser mais próximos da nossa centelha divina, estamos a deixar cair as máscaras, estamos a assumir como nós somos, não só fisicamente, mas também e principalmente espiritualmente, porque nós somos espíritos e somos espíritos muito antigos, somos espíritos com muito conhecimento e nós, por todos os véus que trazemos de toda a cultura educacional de muitos milénios, nós temos muitos véus e esses véus não deixam que nós mesmos possamos brilhar e possamos assumir-nos como nós somos. E os nossos valores às vezes ficam também aí camuflados, não é? Porque nós temos, hoje em dia, sempre foi, mas eu acho que agora as coisas são mais também transparentes a este nível, cada vez fica mais fácil nós conseguirmos compreender algumas coisas, não é? E os valores hoje em dia andam muito escondidos, não é? E é preciso coragem para nós às vezes assumirmos os valores em contramão de outras realidades que nós vivenciamos e que nós vimos e que nós conhecemos, até naqueles que nos são mais próximos. Foi desde o princípio, quando o homem passou a caminhar, sofrendo as consequências dessa dificuldade, que ele começou a engendrar algo que pudesse conduzi-lo com menos esforços. E no século XX, diante das dificuldades que enfrenta, tem ao seu dispor as gigantescas naves intercontinentais, que em poucas horas o transporta com todo o conforto. Se tudo estivesse ao seu alcance, o homem nada faria, não é? E não nos esqueçamos que este livro foi psicografado no século XX. Este livro foi psicografado, deixem-me cá ver aqui, ele foi publicado em 2000, a quarta edição, que é a minha, foi publicada em 2001, mas este livro é mais antigo. Este livro foi publicado, este livro, deixem-me cá ver, não tenho aqui na ficha catalográfica a data, mas este livro é mais antigo, portanto este livro é de meados para o final do século XX, portanto estamos em pleno século XX. Estas naves intercontinentais são os nossos queridos aviões, não é? Os nossos queridos aviões. Se nós não tivéssemos tido dificuldades, se calhar nunca chegaríamos ao avião. Nós chegaríamos às naves espaciais, que já lá andamos, não é? Embora não se divulgue muito. E também não chegaríamos ao entendimento de termos irmãos nossos de outros planetas, que já nos visitam e que nós, homens, também já visitamos outros planetas e, portanto, estamos no progresso da nossa própria evolução, que foi feita através das dificuldades que fomos tendo ao longo dos processos.
Assim, em todas as direções em que agem os obstáculos, a evolução os acompanha. A alma passa a despertar todos os seus valores e a inteligência avança. Chegou dessa forma um momento da filosofia. As dificuldades aproximam os homens do entendimento do Evangelho e com esses obstáculos cresce a capacidade de entender o que eles buscam aqui e ali, acabando por descobrir o Cristo no seu próprio coração, onde ele começa a ministrar conceitos elevados para o conhecimento da verdade. E nós aqui, tem-nos sido dito, e agora cada vez mais, porque nós estamos realmente numa fase de grande evolução em termos de transição. Ainda há pouco eu vinha para casa e estava a ouvir uma palestra que nos falava exatamente do que nós estamos em perfeito ápice de transição. E nestes ápices de transição, são muito bons para nos abrirem a consciência a novas verdades, não é? Mas nós só conseguimos compreender as grandes verdades daqui a muitos milhares de anos, provavelmente, porque nós ainda estamos no início de compreender a verdade da vida, ainda estamos no início de, e não somos todos, somos só alguns, que nos abrimos e que aceitamos o Cristo em nós na sua plenitude, sem dogmas, e sem preconceitos, não é? E aceitamos que temos uma vida antes, como dizia o Dr. Edson, antes do berço e para lá do túmulo. E não somos a maioria, portanto, nós só evoluímos enquanto grupo de humanos da Terra quando todos estivermos na mesma vibração. Portanto, é urgente que estas verdades sejam abertas. E quando estas verdades estão abertas para todos, nós vamos evoluindo sempre um pouquinho mais. Nós ainda estamos na infância, nós que já compreendemos estas coisas, segundo nos dizem os mentores, nós estamos na infância do entendimento destas verdades. E ainda não nos são passadas mais verdades, porque como dizia aqui Sheila, nós já temos esse entendimento, só nos são passadas as verdades que nós temos capacidade de entender, que a nossa inteligência se expande e nós temos capacidade de entender. E à medida que nós vamos tendo capacidade de entender, outras verdades nos vão sendo ditas e outro caminho vai sendo possível caminhar. Mas temos que ter o quê? Como dizíamos no estudo de sexta-feira da filosofia da mediunidade, nós temos que ter a mente aberta, nós temos que não ter preconceitos. E dentro da doutrina dos espíritos existem ainda muitos preconceitos. Nós lutamos e a própria codificação nos diz que a doutrina dos espíritos, a que mais tarde foi chamada de espiritismo, não tem dogmas, mas se nós olharmos hoje para grandes fações de espíritas, eles acabam por criar os seus próprios dogmas, como talvez ainda um processo de evolução, não é? De entendimento, digamos assim, mas os dogmas, onde quer que eles existam, vão bloquear o progresso e o entendimento, e então vão atrasar que as grandes verdades nos cheguem. Nós temos que estar abertos a todas as verdades, sejam elas por nós aceites ou não, desde que elas venham da luz, desde que sejam verdades de acordo com as leis cósmicas e universais, nós não podemos fazer ou agir com discriminação ou com dogma. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que nós, que já conhecemos estas verdades, não podemos criar no nosso processo evolutivo mais dificuldades. Se nós já temos este conhecimento, temos que deixar fluir em nós essa capacidade. Não podemos ser xenófobos, não podemos ser separatistas, não podemos ser elitistas,
Não podemos, quer cada um faça o que quer, obviamente. Eu estou a falar em termos de doutrina espírita na sua essência. Cada um é livre para fazer e nós somos os primeiros a aceitar qualquer tipo de pensamento e de liberdade, tudo isso. Mas para que nós possamos estar em condições de servir ao Cristo, de sermos instrumentos da divulgação da verdade, de ajudarmos os outros e a nós mesmos, primeiro e os outros a seguir, a resolver as dificuldades, a termos mais coragem, mais força, mais abertura, mais luz, não é? Que no fundo é o que todos ansiamos, é a evolução. Nós temos que ter esta postura de não sermos dogmáticos, de não sermos preconceituosos, de não termos rituais. Uma coisa é nós fazermos as nossas preces e orações com tranquilidade, isso não é um dogma, isso é uma ligação ao divino. Outra coisa é nós termos dogmas, ou nós termos preconceitos, ou nós sermos separatistas, de que o meu país é melhor que o teu, e o teu é melhor que o outro, e o outro. Isto não pode acontecer. Ou que esta casa espírita é melhor que a outra, e esta é que eu não pode acontecer. Claro que há pessoas em diferentes níveis evolutivos em todo o lado. Nós também somos diferentes em níveis evolutivos de muitas pessoas, muito menos evoluídos que uns, mais evoluídos que outros, é normal. Mas o que eu quero dizer com isto é, isto é próprio do homem, estas dificuldades, não é própria da doutrina dos espíritos. É isto que eu quero dizer, não é? Porque senão nós estamos a bloquear a fluidez da verdade e não estamos aqui a ser uns bons instrumentos de ajuda ao nosso governador planetário, o nosso Cristo Jesus. O que buscamos é chamar a sua atenção sem violência dos sentimentos, para que não esmoreça no trabalho, principalmente no trabalho consigo mesmo. Pois quem esmorece, para, e quem para sofre as correções da lei de movimento. Procure ser útil em qualquer lugar, mesmo que esse lugar não lhe ofereça vantagens pessoais. Procure transmitir alegria por onde passar, mesmo que esse trabalho não lhe compense de imediato. Procure doar aos que o cercam, mesmo que eles desconheçam esse gesto de amor. E, acima de tudo, não recue ante os seus deveres divinos. Ame e colha os incentivos das dificuldades, que o amor ficará sendo mais amor na expansão da vida na eternidade. É maravilhosa esta lição, como todas as da Sheila, porque nós estamos a semear, não é para hoje, não é para esta vida. Poderá ser, poderá não ser. Isso não nos compete a nós decidir. Nós só temos que fazer a nossa parte. Mas nós, se calhar, estamos a semear para a próxima existência. Nós estamos a semear hoje, nós estamos a fazer as coisas hoje, não com o intuito, como aqui nos diz Sheila, do retorno imediato. Não, e esse retorno pode ser de diferentes formas, não com o intuito de que os outros nos compreendam, porque estamos todos em diferentes graus de evolução, mas nós estamos a semear para colher mais à frente. Porque como sabemos que a vida continua, só mudamos é de fato, mudamos de envoltório carnal, não é? A vida continua, nós estamos a semear para outra, provavelmente para outra existência, seja essa existência espiritual, ou seja esta existência também reencarnatória, seja esta existência neste planeta Terra ou nesta psicosfera espiritual, seja noutro planeta qualquer, em outra psicosfera qualquer. E, portanto, a nossa sementeira tem que ser sempre de acordo com as leis divinas e universais, tem que ser sempre uma sementeira de amor. E assim, queridos companheiros, estas lições são maravilhosas e as lições das dificuldades é sempre uma lição que nos deixa a pensar muito, digo eu, pelo menos eu fiquei a pensar muito. Que estes nossos pensamentos, que estas nossas reflexões nos tragam alegria
que precisamos para continuar, para não esmorecer, como aqui nos aconselha Sheila, para continuarmos a amar-nos a nós mesmos e a acarinhar-nos a nós mesmos, para termos a energia de amar, amparar e acarinhar os outros com as nossas ações diárias e diretas. Queridos companheiros, vamos a uma prece de encerramento, estamos quase a terminar as nossas reflexões. Eu convido a todos que queiram para fechar os seus olhos, respirar profundamente, deixar que estas bênçãos de luz das palavras de Sheila possam ganhar espaço no nosso coração, para nos incentivar, para nos acalentar, para nos fortalecer, para que possamos amar. Amado Pai Celestial, de amor e bondade, de infinita misericórdia, é com grande gratidão no nosso coração que nós estamos a terminar as nossas reflexões de hoje. E por nos lembrarmos destas lições, nós vos pedimos que nos ajudes a amparar-nos a nós mesmos e a amparar a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos com dificuldade. Que possas, amado Mestre, através de todos aqueles teus filhos que já vão conhecendo algumas verdades e que se põem ao dispor do trabalho na tua imensa seara, que através de todos nós tu possas encontrar os instrumentos de amor e paz para construirmos um mundo com mais bondade, com menos dor no sentido de esmorecimento, mas com uma dor educativa e compreensiva para todos aqueles que passam pelos processos de evolução como nós mesmos. Nós possamos ser instrumentos ativos da criação da nova Terra, neste e noutros mundos, neste e noutros planos, que continuemos a trabalhar contigo e para ti, na cura de todos nós e de todos os seres. E fica conosco, amado Pai Celestial, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, eu não sei para que aqui é pôr os óculos, porque já acabei de ler. Ainda temos aqui uns minutinhos para podermos trocar algumas reflexões, alguns comentários. Telmo, quer... Prioridade as senhoras são primeiro, a menina de Tondela. Que antes que cortem o pio, a menina de Tondela. Pode falar, Telmo, pode falar. Não, eu, por amor de Deus, primeiro a menina, que isto está há pouco tempo. Gostei muito da leitura e, aliás, a Sheila até nos diz aqui o que é que nós temos que fazer, não é? Se nós lemos com atenção, está ali tudo escritinho o que é que nós temos que fazer, só que nem sempre o fazemos, não é? Pronto, é o que eu tenho para dizer. Obrigada, Suzy, é isso mesmo. Diga, Telmo. Eu pouco mais tenho a acrescentar, a não ser naquela fase quando a senhora estava a dizer que não devemos, não podemos ser elitistas, não podemos, quer dizer, poder pode-se, não é? Porque o livre-arbítrio existe. Agora, não devemos. É porque, é como eu digo, a gente anda a aprender aqui e há coisas que a malta vê, pelo menos, ou ler, que não devemos fazer. Agora, poder, podemos, mas o pior é que depois sofremos as consequências. Mas que há muitos, na questão do espiritismo, que há, eu vejo aí em algumas casas que já frequentei e coisas, que há situações diferentes, não sei como é que eles veem o espiritismo, de certa maneira, não há elucidação, não há assim palestras, não há, como é que é de explicar, não há um incentivo para a leitura, não há, pronto, olha, eu consegui começar a ler mais desde que comecei a sério
aderir ao grupo do Caminho. Comecei a ler, já lia, mas comecei a ter mais interesse desde que comecei a série com o grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. É isso A mesmo. sério, É isso grupo de mesmo. estudos. Mas pronto, mas a sério estou feliz por essa opção, embora também vá à quinta-feira aqui um outro lado que acho interessante, Claro. mas onde eu andava nunca senti assim estímulo para ler, lia, mas não havia estudo, não havia nada. Mas pronto, Muito cada um obrigada, faz as Telmo. opções que tem que É fazer, isso que é o mesmo. caso, pronto. Agora, Foi um como eu